absurdamente podre. Nesse final de semana acabou acontecendo uma coisa muito legal, que foi completamente por acaso, as datas acabaram batendo, a gente não tinha programado isso. Mas que foi que sexta-feira de manhã, a minha turma tinha organizado um trote pra fazer a recepção dos bichos, da turma nova que entrou do nosso curso, já que a gente tá no último ano, a gente tinha que organizar. E no dia seguinte, que foi no sábado, tinha a formatura, também do nosso curso, só que da turma do ano passado, que se formou, que a formatura deles acabou atrasando um pouco, foi só agora em março. E acabou que esses 2 dias juntos trouxeram uma reflexão pra mim e pros meus amigos da minha turma que foram na formatura e na recepção, porque era como se a gente tivesse visto o início de um novo ciclo, que foi uma turma entrando, e ao mesmo tempo o encerramento de outro. E isso traz uma sensação meio que de conforto e ao mesmo tempo aquele medo, porque a gente tá nesse meio termo, que já faz bastante tempo que a gente entrou, né? Já se passaram 3 anos, vai fazer 4 agora no final do ano, e daqui a pouco a gente tá se formando, indo pra faculdade, seguindo o mesmo rumo que esse pessoal conhecido seguiu. Nisso, eu e meus amigos, a gente ficou bem nostálgicos, relembrando tudo que a gente já passou no IF, como é que foi nosso primeiro ano, a transição pro segundo, pro terceiro, e depois pro 4º ano, porque vai tendo uma mudança, tanto do ritmo da escola em si, como da gente como pessoa também, porque a gente vai amadurecendo, crescendo ali. E já fazia um tempo que eu queria gravar um vídeo sobre estudar no Instituto Federal, então chegou o momento, e esse vídeo é pra quem quer conhecer um pouco mais, tá pensando em mudar pro ensino médio no Instituto Federal com um curso técnico. Eu vou focar na experiência do ensino médio, porque foi que eu vivi, mas eu vou começar esse vídeo aqui do tópico 0, pra trazer, assim, pra quem realmente não tem ideia de nada, de qual que é a diferença de um ensino médio normal para um ensino médio no Instituto Federal. Para quem nem conhece direito o que significa, né, essa instituição de ensino específica. Então, para começar, o Instituto Federal, ele é uma instituição pública, ok? Não tem que pagar para entrar. Tem gente que às vezes pensa que o IF é pago, mas não é pago. Inclusive, o lema dos institutos federais é poder proporcionar um ensino público, gratuito e de qualidade, então isso é meio que o padrão. Tu pode entrar num instituto pra fazer uma faculdade, né, um curso superior, pra fazer uma graduação, uma pós, alguma coisa assim, ou pra fazer um ensino médio técnico. E esse ensino médio, ele pode demorar 3 anos, né, que é o tempo normal, ou pode ter 1 ano a mais, que é o caso do meu, e daqui da região a maioria tem 4 anos. Tem gente que pode ver isso como uma questão que, nossa, não vou ficar meio atrasada, né, porque daí vai estar todos os meus amigos se formando, indo pra faculdade, eu vou estar aqui. Só que eu te garanto que isso nunca pode ser considerado um atraso na tua vida, porque, pra começar, que tu vai ter mais 1 ano pra conseguir ter uma estabilidade financeira, né? Se tu for se mudar de cidade, fazer faculdade em outro lugar, já tem mais 1 ano pra dar uma estabilizada ali. Mas eu vou ir te falando com calma todos os pontos do IF, daí tu pode pensar também e refletir que, nossa, talvez esse 1 ano a mais, que pode parecer que eu tô perdendo 1 ano, mas na verdade vai ser um ano que vai agregar muito na tua vida. Cada estado tem uma grande quantidade de institutos que são divididos normalmente em institutos diferentes. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem mais ou menos uns 42 campos. Só que a gente tem o IF Sul, aí tem o IF-RS e o IF Farroupilha. Então, são meio que de regiões distintas aqui da volta. E tem uma quantidade de campos que essas regiões administram. Então, é uma coisa mais dividida assim pra poder, né, justamente ter, tipo, uma realocação de verba, essas coisas mais igualitárias. Porque imagina se fosse um instituto com, tipo, com uma única reitoria, uma única, né, tudo assim de administração pra lidar com 42 campos de um estado inteiro. Ia ser meio complicado. Então eles vão fazendo essas divisões. E às vezes, dependendo da cidade, tem mais de um campus, mas da mesma família, vamos dizer assim. Tipo, aqui a gente tem o IFSul, em Pelotas tem 2 campos. Tem um campus que tem alguns cursos, tem outro que tem outros cursos, então tem que dar uma pesquisada antes também. E por causa disso, a experiência pode mudar bastante de um campus pro outro, porque tem alguns que são mais básicos, tem outros que são maiores, tem uns que tem alguns que são quase que uma cidade integrada ali, porque são, tipo, vários andares, vários espaços, que tem piscina olímpica. Eu descobri que o de Minas Gerais, é o IFSul de Minas, se eu não me engano, ele tem uma produção própria de café. Eles produzem café e laticínios. Tipo, umas coisas, assim, extremamente específicas. Meu campus é mais básico, ele tem acho que uns 15 anos, 14 anos, não me lembro. E ele tá recém, tipo, começando a construir um RU. Tá sendo planejado ainda, acho que esse ano não sei se vai sair do papel, mas tá no processo. Mas a gente tem tudo bem completo em relação ao que os nossos cursos precisam, né? Quando eu entrei tinha 3 opções, eu podia fazer ou controle ambiental, ou automação industrial, ou técnico em informática. Se eu tivesse feito em Pelotas eu ia ter mais de 11 opções, que são daí coisas bem diversas, então isso muda, né? Se tu vai fazer num campus de uma cidade do interior, provavelmente vai ser umas coisas bem mais específicas, igual esses cursos da minha cidade. E se tu for pra uma cidade grande vai ter uns cursos mais abrangentes, né?
Tipo, em Pelotas eu poderia ter feito meu ensino médio com um técnico em design. Tem design gráfico, design de interiores. Lá tem curso de química, agropecuária também, então é uma coisa mais diversa. E desses 3 cursos que eu podia escolher, 2 eram de manhã, que tem isso também, né? Que às vezes tem alguns cursos que tem aula só de manhã, alguns que tem aulas só de tarde, alguns que tu pode escolher o turno, no caso. Então, assim, entre os campos pode ter uma diferença de estrutura num nível, tipo, tal campus tem faculdade de educação física junto, então eles têm uma piscina olímpica, eles têm academia, e outros campos, tipo, meu, eles só tem, tipo, tem 4 laboratórios, tem uma estação de criar robôs e salas com vários computadores. Mas apesar dessas diferenças, uma coisa que não muda é a qualidade do ensino. Por quê? Que todo mundo fala que o Instituto Federal tem um ensino muito bom e tal, não sei o quê. Não é uma coisa tipo, todo mundo fala, então é isso. Não, é porque realmente pra tu ser professor num instituto, tu tem que ter mestrado, doutorado, alguma coisa. Tem alguns professores que eles têm menos formação, daí eles são substitutos, eles podem ficar, tipo, até 2 anos, o que não impede em nada, porque normalmente quando eles botam professor substituto, mesmo assim tem que fazer concurso. Tipo, todos os professores fazem concurso, que eu saiba. Pelo menos na minha região é assim. Então, por exemplo, a gente teve uma professora maravilhosa, que foi a primeira vez dela sendo professora. Ela sempre teve experiência prática na área de controle ambiental, que ela trabalhou muitos anos numa estação de tratamento de águas. E, tipo, semana passada acabou o contrato dela e ela passou esses 2 anos que ela teve no IFE, ela passou com a minha turma, dando aula pra gente. E ela fez uma grande diferença nas nossas vidas, inclusive foi junto com ela que eu estou publicando o meu primeiro artigo, que no caso vai ser um resumo expandido, porque pra fazer um artigo é um pouco mais complexo. Mas eu só sei que ela possibilitou muita coisa pro IFE no geral, para todos os alunos. Ela levou algumas alunas de outra turma para apresentar trabalho, acho que em São Paulo. Ter como requisito um bom currículo acadêmico para ser professor de um instituto federal implica no quê? Isso meio que garante que os professores vão estar ali nivelados para trazer realmente o ensino de qualidade que o instituto propõe, porque é um pessoal que já passou tanto tempo estudando e se aprofundando nessa área e, tipo, passou por concurso, né, assim, teve uma competitividade ali pra estar onde ele tá, que isso faz com que a grande maioria, eu vou dizer assim, se não todos os professores que tu tem, eles são aquelas pessoas que dão aula e tu fala, nossa, essa pessoa é muito inteligente, sabe, tipo, ela não tá falando qualquer coisa ali que ela pegou do livro e leu. Não, é tipo, a pessoa tá falando com uma propriedade. Então, tipo, um assunto vai ser super aprofundado, só que vai ser bem simplificado na explicação. Vai ser uma coisa bem didática, sabe? Ao ponto de ter uma boa didática. Último tópico pra finalizar essa grande introdução sobre os institutos. O instituto te aproxima um pouco da rotina de faculdade, então tu vai ver que é uma correria ali um pouco diferente de um ensino médio padrão. Tem algumas coisas ali, né, técnicas e tal. Pode dar um choque de realidade no primeiro ano, mas eu acredito que não, porque eles têm essa noção que, ali tem gente que talvez tenha vindo de escola particular, mas também tem gente que pode ter vindo de um ensino bem fraquinho, né? Então, pelo menos quando eu entrei, o meu campus, ele oferecia um curso de matemática básica pra quem quisesse nivelar ali. Realmente é uma coisa que às vezes é bem desigual, assim, né? Então é normal ter dificuldade, principalmente nessas matérias normais, assim, porque matéria técnica quase nunca vai ser uma coisa muito complicada. Mas matemática, pelo menos no meu campus, é a coisa que mais roda aluno, que mais tem gente que fica de recuperação, que tem gente que às vezes não passa de ano por matemática e física, então tem que prestar bastante atenção nesse tipo de matéria, assim, que tu pode ter mais dificuldade, porque dá pra rodar. Segundo tópico, fazer um ensino médio com técnico integrado em um instituto federal obrigatoriamente te faz estar mais ligado com mercado de trabalho do que com os vestibulares. Já te adianto que não tem nada a ver, tá bom? Tem muita gente, tem muita escola que fala, olha, se tu sair daqui e tu for pra um instituto, aí tu vai estar meio que desistindo da faculdade, sabe? Tipo, poxa, tu vai se formar num técnico pra tu trabalhar naquela área. Acontece que isso é uma grande mentira, porque eu conheço tanto gente que foi de um colégio particular pra ir pro Instituto Federal, como gente que é do interior, que vem pra minha cidade pra estudar. E depois todas essas pessoas terminaram o ensino médio e foram atuar em áreas completamente diferentes. Tenho uma amiga formada, técnica em controle ambiental, foi fazer faculdade de artes visuais, outro formado em informática e vai fazer nutrição. Mais gente de controle ambiental, que é da área que eu conheço. E tá fazendo biomedicina também, em federal. Tá fazendo terapia ocupacional. Tem muita gente que passa em medicina em federal. Então, assim, não é porque tu tá meio que gastando teu tempo com um técnico que não tem tanto a ver com a área que tu quer de faculdade, que isso vai te sabotar em algum contexto. Eu, fazendo controle ambiental, quero fazer biomedicina. Tem alguma coisa a ver com a minha área? Pior que tem. E isso puxa o ponto que eu falei de te preparar pra faculdade. Por quê? Eu tenho matéria de microbiologia, química analítica, biodiversidade. Eu tenho uma rotina de toda semana estar dentro de um laboratório e ficar ali, tipo, 3 períodos
só mexendo nessas questões, assim. Então eu quero biomedicina, meio que reforçou isso, né? Porque tá muito ligado à saúde e eu tô vendo como é que é o dia a dia de um laboratório. Eu já vou estar um pouco mais preparada, né? Já sei todos os preparos e afins. Agora, inclusive, eu tô participando de uma seleção de bolsista para ser assistente de laboratório, então já é uma coisa que eu poderia botar no meu currículo Lattes, que pra quem não conhece, é o currículo meio que acadêmico. Então ali tu registra tuas bolsas, teus artigos, tuas colaborações em projetos e etc, congressos. E eu já vou ter uma bagagem acadêmica, porque eu vou sair com um artigo publicado, projeto de extensão, participação em feira, que isso são coisas que eu não teria oportunidade nem no colégio particular. E não só isso, como eu pude experienciar meio que outras áreas, porque eu tenho uma matéria de legislação ambiental, então meio que se eu tivesse uma sementinha assim de fazer direito na minha cabeça, eu já tá tendo uma experiência ali de ter que aprender legislação, leis, a gente aprender umas coisas tipo jurisprudência, etc. Dá pra, tipo, explorar outros caminhos e isso vai te ajudar a escolher a tua faculdade lá para frente. Vai te fazer ter uma ideia, assim, mais ampla das áreas que tu pode atuar. Pra quem pensa em ser pesquisador, eu acho que estudar num instituto é, tipo assim, divisor de águas. Tu tem muito mais facilidade de, nesses anos que tu tá passando ali fazendo o teu ensino médio, ou seja, tipo, desde bem cedo, né? Porque tem gente que vai fazer isso só pelo final da faculdade até. Tu consegue fazer iniciação científica, participar de bolsa de pesquisa, então tu vai estar fazendo uma pesquisa e tu vai estar ganhando. No meu campus tinha um projeto de contação de histórias, então tinha gente que já se interessava nessa área de, tipo, lidar com crianças, ser professor, etc. Elas iam em escolas, iam na praça, assim, fazer apresentações. E era uma coisa muito interessante, foi um projeto muito importante aqui pra cidade, também justamente para essas pessoas. Por exemplo, uma delas foi fazer terapia ocupacional, que tá um pouco ligado com essa área de cuidado, assim, né, mais específico. Teve um projeto de cerâmica também, então já liga ali pra quem quer seguir um pouco pra artes, né? Essa é minha amiga que fez artes visuais, ela se juntou com a professora que dava matéria de artes no ensino médio, e ela publicou um artigo relacionado com artes, então assim, independente do curso técnico que tu fizer, tu pode seguir pra qualquer outra área ali divergente, que dá pra fazer um projeto muito interessante. Como o controle ambiental, ele segue muito na questão da saúde, né, não só meio ambiente, então a gente tem que fazer um projeto de extensão esse ano pra ser tipo um TCC, pra concluir o curso. A gente tem uma área mais ampla, né, a gente não precisa fazer tipo, tem que analisar uma água, tem que analisar um solo. A gente pode fazer alguma coisa assim um pouco mais abrangente, que seja relacionada com saúde e com a comunidade, né? Porque o projeto de extensão tem que ser uma coisa aqui pra cidade, pros moradores, pra ser, tipo, nossos anos de estudo, né? Que, né, federal é pago, assim, com dinheiro, né, da população. A gente tem que meio que trazer alguma coisa de volta, né? Pros cidadãos ao redor. Não é todo curso que é assim, tem outros que são estágio obrigatório, então tu não tem que fazer nenhuma pesquisa. Então, sintetizando essa ideia, quando tu for se matricular pra fazer um ensino médio com técnico integrado, aí tu tenta escolher a área que, mesmo que indiretamente, tenha alguma coisa a ver com o que tu já pensa pro futuro. Mas, por exemplo, se tu fizer um ano ali e tu não gostar do teu técnico, tu pode mudar pra outro curso. E nisso também tu vai ter uma pluralidade de matérias ali que vão te introduzir aos poucos pra assuntos bem diferentes, pra áreas bem diferentes, que vão te ajudar a escolher oficialmente tua faculdade. Então, aquela pressão que a gente tem de, nossa, fiz 18 anos, tenho que escolher o curso da minha vida. É uma coisa que é um pouco mais suavizada, porque tu já vai ter tido uma noção mais prática ali de áreas bem diversas. Depois de tanta legislação ambiental, eu que já sabia que nunca faria direito, agora sei com mais certeza ainda que eu nunca me envolveria com direito, que eu acho insuportável. E pra fechar esse tópico também, sobre a questão dos vestibulares em si, né? Nossa, não vai ficar uma rotina pesada, porque eu vou ter as matérias do técnico. Sim, vai ficar um pouquinho pesado, talvez. Mas não pela questão de, nossa, vou ter que disponibilizar muito tempo pra coisas técnicas, mas sim pela questão de que as matérias da grade curricular básica, matemática, biologia, essas coisas, matemática e português é uma coisa que sempre se mantém, na real, mas, tipo, biologia, geografia e história, no meu campus, pelo menos, é, tipo, um ano a gente tem biologia, no outro ano não tem, depois tem biologia 2, e daí, tipo, é uma coisa meio diversa, assim, então não é todas as matérias que tem todos os anos. E isso dá uma embaralhada na tua cabeça, né, porque se tu for depender, tipo, só do IF, aí tu vai ver biologia um ano, tu vai ficar um outro ano inteiro sem ter um contato com biologia e depois tu vai, tipo, voltar a ter, aí dá um baque. Mas se tu é uma pessoa que planeja fazer vestibular, eu acredito que já seja, assim, um pressuposto que com certeza tu vai estudar no teu universo, né, não obrigatoriamente desde o primeiro ano, mas, tipo assim, nem que seja no teu último ano, tu vai fazer, não pagar um cursinho, né, mas pelo menos tu vai organizar uma rotina de estudos ali, nem que seja por conta própria, né, pra, não tem como passar num vestibular
só na fé de Deus também. Ainda mais que vestibular é uma coisa extremamente pessoal. Então, assim, de qualquer jeito, tu tem que estudar, porque tu pode querer fazer, além do Enem, fazer um vestibular X, vestibular Y. E eles são completamente diferentes. Tem conteúdos diferentes, questões diferentes. Então, assim, isso é uma coisa extremamente individual, que de qualquer jeito tu vai ter que fazer por si. Então, eu acredito que não dá pra dizer que essa questão de que o IF vai te impossibilitar de estudar para o vestibular. Não, porque é uma coisa já esperada que tu vai ter que ter alguma certa autonomia, né? Então, meio que é elas por elas. Eu e as pessoas que eu conheço nunca sentiram a rotina do IF como obstáculo específico pro Enem. Até porque, por exemplo, no meu campus, a gente tem mais pro final do ano, assim, não sei se é uns 2 meses antes ou algum período por aí, que eles têm um cursinho gratuito do próprio campus, que eles juntam os professores ali e de noite eles fazem as aulas pra quem quiser assistir. Então é como se fosse um cursinho pré-prova pro Enem, que vai revisar ali o que for mais importante pra reta final. Terceiro tópico, é mais difícil que uma escola normal. Esse aqui não tem muito o que se estender, porque basicamente não. Tipo, não que não, mas não dá pra dizer que é mais difícil, porque tudo depende dos professores e da tua bagagem, né? Tu pode ter uma base mais sólida dos conteúdos básicos, ou pode ser que não, daí vai ser um pouco mais difícil, mas isso acontece. Mas falando sobre dificuldade geral, tipo, nossa, uma turma inteira consegue rodar, isso vai dependendo dos professores. Tem professor que às vezes faz, tipo, uma avaliação, assim, uma matéria mais difícil e faz, tipo, 2 provas valendo muito e uma atividadezinha ali que vale quase nada. Aí pode ser mais difícil. Então depende do que o professor vai definir como peso, como nota, como atividade. Mas um ponto extremamente positivo é que é tudo muito organizado. Então, tipo, no início do ano, os professores são obrigados, meio que por lei, de te apresentar um plano de ensino, então tu sabe exatamente o que vai ter durante o ano. Eles têm que marcar as avaliações, deixar bem claro os métodos avaliativos. Não dá pra, tipo, chegar do nada e falar, a gente vai ter uma prova que vai valer 8 pontos e uma atividade que vai ser o resto. Porque tem, tipo, uma reunião, assim, pra definir meio que... Eu esqueci o nome exato disso agora, mas meio que eles definem as regras que todos os professores, toda a escola tem que seguir, né? Se eu não me engano, no meu campus a gente tem que ter, tipo, pelo menos 3 métodos avaliativos diferentes. Tipo, pode ser, sei lá, 2 provas, um seminário e uma atividade, ou 2 atividades, não sei o quê. Pode ser uma coisa bem diversa, assim, né? Pode ter mais também. Reavaliação também é uma coisa que já é bem programada. Normalmente os professores deixam bem claro, assim, e eles não puxam, assim, pra uma coisa muito mais difícil. As matérias técnicas, apesar de serem técnicas, normalmente eles puxam pra alguma coisa mais lúdica. Então, por exemplo, o meu projeto de extensão que eu tenho que fazer, eles fizeram meio que uma gamificação do processo, porque pra gente escolher um tema, escolher um ODS, né, um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável pra fazer com base naquilo, a gente tem, tipo, um ranking de pontos que... em grupos, né? E os grupos têm que ir entregando, tipo, atividades, não pode faltar aula. E daí a gente vai ganhando ponto e vai subindo no ranking, ganha chocolate. Então, assim, é uma coisa bem mais tranquila, assim. Não é sempre que vai ter isso, né? Tem umas matérias, tipo, química analítica. A gente tem que lidar na prática ali com o laboratório, acertar, fazer cálculo, essas coisas. Mas o que dá pra ser mais tranquilo, normalmente os professores dão uma suavizada ali. É uma coisa mais divertidinha, assim, pra tu poder se interessar também, né? Porque senão fica meio complicado. Sobre a questão da individualidade do professor, né, pra fazer uma matéria ser considerada difícil ou não. Justamente que eu falei que não dá pra falar que o Instituto Federal é mais difícil. Não dá pra falar isso. Talvez alguns professores sejam mais chatinhos, outros não. Mas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade extrema com física. Só que eu nunca rodei de matéria nesses 4 anos que eu estudei. Eu só fiz, tipo, uma recuperação de matemática e tive que fazer uma prova de física, mas nunca, tipo, rodei, assim, da matéria no geral mesmo. Foi só uma provinha, assim, de uma etapa que eu tive que refazer. E eu juro que se não fosse meu professor de física ser tão tranquilo, eu tinha rodado com certeza em matemática também. Mas é que, por exemplo, física, a gente faz 2 provas, que elas valem, acho que, tipo, 3 pontos, se eu não me engano. E daí a gente tem seminário e, tipo, só entregar lista. Tipo, lista de atividades. Não que eu faça isso, né? Mas assim, se tu quiser, tipo assim, só copiar do coleguinha, tu ganha 2 pontos de graça. E ele bota as fórmulas na prova. Então, assim, se fosse pra ser só prova e, tipo assim, totalmente no se vira, aí eu não ia conseguir. No tópico 4, eu vou falar sobre socialização, amizades e eventos do IF. Eu te juro que apesar de eu destacar todas as coisas assim, relacionadas ao acadêmico, a coisa que mais me fez feliz, que mais mudou minha vida em estudando no IF, fazendo ensino médio, foi as amizades. Tem gente que vem de todo lugar possível, gente de todo estilo possível, tem emos, tem pessoas padrões, tem nerds, tem gente que joga RPG, gente que joga xadrez, gente que faz TikTok, sei lá, tem tudo possível. Novamente, pra quem é de cidade de
interior ou estudou no mesmo colégio a vida inteira, e isso já fura uma bolha. Já te dá, assim, novos ares, tua cabeça dá um uau! Então, assim, eu conheci muita gente que tinha os mesmos gostos que eu, muita gente que era completamente diferente, mas mesmo assim eu fiquei super amiga. Um pessoal que agregou muito na minha vida. Então, teu ciclo social pode mudar completamente e isso vai ser uma bênção, porque com certeza é impossível tu não achar, tipo, pelo menos umas 3 pessoas que tenham muito a ver contigo, assim, tanto de interesses ou de modo de pensar. Qualquer coisa assim. Pra quem gosta de esportes, tem tanto intercursos, né? Monta os times ali de cada curso e daí jogam entre si. Igual a faculdade. Eu gosto muito de ligar o ensino médio do IF junto com uma faculdade, até porque pra mim isso é uma experiência muito incrível. Então, dentro da escola em si, tem os intercursos. Pra fora, tem os GIFs, que daí pega, tipo, o time de um campus, vai jogar contra o time de outro campus. Quando tu vê, dá pra sair, sei lá, pra outra cidade, pra outro estado, e vocês vão jogar. E vai ser uma coisa muito legal, porque daí fica toda a escola torcendo por um time. Agora, dentro do estado em si, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem os JERGs, que daí junta, tipo, todas as escolas públicas do estado, e daí vai tendo, né, primeiro por cidade, daí vai aumentando ali o ciclo dos jogos. Sobre os eventos, tem alguns que já são meio que fixos, né, que sempre tem, assim, todos os institutos, que é, tipo, festa junina. Só que o mais legal, e eu acho que o mais importante de se ressaltar neste vídeo inteiro aqui também, é a informação de que quem faz o IF somos nós. Então, assim, não adianta tu querer entrar no instituto e tu ficar parado, sem fazer nada, sem propor nada, sem participar de nada, sem correr atrás de tentar se incluir nas coisas. Mas a coisa mais legal são os eventos que os alunos organizam, ou que os professores se juntam com os alunos se juntam com os professores. A gente tinha uma astromúsica, que era como se fosse uma festa do pijama, que era, tipo, o campus inteiro pra todos os alunos organizarem atividades pra, tipo, uma madrugada inteira. Tipo, das 7 da noite até as 7 da manhã. A gente vendia comida também, a minha turma vendeu pizza no passado, e tinha karaokê, tinha atividade de fisiculturismo, que eu ajudei a organizar, inclusive, tá bom? Teve 2 anos que eu participei, eu tenho minhas medalhas, estão lá em cima, aqui nesse cantinho, não sei se dá pra ver, mas tem 2 anos que eu participei, acho que foi 2 ou 3, não sei, e daí ano passado eu organizei. E foi muito legal. A gente teve uma versão de uma Comic Con também, que foi a Comif Con. Teve a Game If, que um amigo meu da informática, ele fez, tipo, uma competição de jogos, tipo CSGO e essas coisas assim. A gente já teve um luau, que esse foi, tipo, meio que a abertura da primavera ou do outono. Acho que foi do outono, não sei. Tinha uma fogueirinha no meio, vários barraquinhos vendendo comida e algumas atividades em conjunto. Então, é uma coisa assim bem... O IF é uma comunidade e tu tem que ser ativo nessa comunidade, senão aí não compensa. Então, assim, quando for teu primeiro ano, participa do trote, seja legal com todos. Quando for teu último ano, organize atividades. Não só no teu último ano, né? Desde o primeiro tu já pode, tipo, propor uma atividade pra alguém que já tá mais tempo ali. Pode se juntar com um grupo e propor uma atividade pra algum professor, alguma coisa, propor viagem técnica. Tem que dar ideia, tem que estar nativo ali. A gente tinha um grêmio estudantil também, só que, tipo, durou um ano. Depois, sei lá, não organizaram de novo porque eles não eram muito ativos. Mas tem muita coisa, tem muita área que dá pra participar ali do IF. Então, por favor, mesmo que a tua turma seja um pouco mais chatinha, junta com o pessoal ali que vai ser mais ativo, que vai ser, assim, colaborativo, porque se a tua turma for odiada, os professores vão ser chatos com vocês, as outras turmas vão ser chatas com vocês não vão ter atividades coletivas e isso vai ser uma porcaria. Quinto e último tópico é sobre como entrar no IF. Eu acabei deixando isso por último, só pra, tipo, olha só todos esses motivos. Agora, nossa, me interessei. Como é que eu entro? Depende do campus. Tem lugar que eles fazem sorteio, então é completamente aleatório. Não dá pra controlar, mas tem lugares que eles fazem vestibular. Então, assim, outra coisa que te prepara pra faculdade. Tu não quer fazer prova pra entrar numa faculdade, então já se prepara fazendo prova pra entrar no ensino médio. Olha só que honra. Isso aí tu tem que acessar o site do campus que tu vai estudar, pesquisar sobre qual que é o método de entrada, se é sorteio, se é prova. Se tu tiver que fazer prova, vai ser realmente igual ao vestibular de faculdade, que tem as cotas. Então, assim, tem cota de escola pública, cota racial, cota socioeconômica. Eu até tinha um vídeo aqui de quando eu entrei no IF, que eu fiz de como que eu tava estudando. Só que eu não sei se eu falei muita coisa naquele vídeo, se foi realmente útil, porque era um vídeo bem curtinho. Eu tinha privado ele, talvez eu deixe público de novo, mas... eu não me lembro se eu fiquei em segundo ou terceiro lugar na colocação da prova do IF. Mas assim, foi uma colocação muito boa e foi basicamente só fazendo prova antiga. Isso é muito importante. Tipo, tinha questão que era quase igual de provas antigas. Começa sempre pelas mais atuais, porque as provas mais antigas normalmente vão mudando bastante coisa. No meu caso, mudou, tipo, questão de número de questões,
ou questões por matéria. Às vezes, dificuldade acho que não mudou tanto, mas meio que o modelo de prova era bem diferente, então tem que pegar sempre as provas mais recentes. E daí tu vai tendo uma noção ali também de, nossa, eu tô muito fraca em biologia, em matemática. Aí tu já dá uma reforçada pra quando tu entrar não ter, assim, um baque tão grande, né? Basicamente esse foi o vídeo. Se tu tiver alguma dúvida, pode perguntar nos comentários. Se quiser conversar mais profundamente sobre alguma coisa em relação a isso, pode me mandar mensagem no Instagram. Este arroba aqui de baixo, by Bruna Cres. Se tu já quer começar a estudar pra Enem, vestibulares tradicionais e etc, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, eu tenho um cupom de desconto num cursinho de humanas, Humanizarte, que vai estar aqui na descrição e aqui embaixo também. E se tu já estuda num IF, tá vendo esse vídeo bem à toa, só pra ver de curioso o que eu ia falar sobre, me conta o que tu achou do vídeo, o que tu adicionaria também de comentários pra quem tá pensando em entrar. Ou então se tu já faz faculdade, já tem alguma experiência a mais, assim, pode comentar aí também. Vamos criar uma pequena comunidade de IFianos aqui nesse vídeo, por favor. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que esteja bem completo, porque é uma coisa que quando eu ia entrar no IF, eu queria muito pesquisar sobre como é que era, e eu nunca achava algum vídeo super explicado também. Aqui eu tentei abordar todos os tópicos que eu achei importante, interessante, que me gerava curiosidade. Então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e um beijo!